Se você já teve gatos, cachorros, peixes ou até insetos, é possível que você tenha visto o que acontece quando eles dão à luz. É tudo natural e normal, na maioria das vezes. Mas existem alguns animais que se reproduzem de maneiras alucinantes e muitas vezes totalmente bizarras. De tirar bebês do topo das árvores a partos virgens, vamos dar uma olhada em alguns dos nascimentos mais incríveis do mundo animal. Tubarão-martelo. Dar à luz debaixo d'água é um procedimento arriscado, e os reis e rainhas predadores do oceano, também conhecidos como tubarões, evoluíram com isso em mente. Para tubarões, o nascimento pode acontecer de maneiras surpreendentemente variadas. Embora alguns tubarões ponham ovos, cerca de 60% das espécies de tubarões são vivíparas e dão à luz a filhotes vivos. Entre os criadores vivos está o tubarão-martelo. Você pode pensar que isso parece impossível, considerando o formato de sua cabeça, mas os tubarões-martelo nascem quase como um torpedo, e sua forma icônica de cabeça se desenvolve mais tarde na vida. As ninhadas geralmente contêm 12 a 15 filhotes, e os martelos maiores podem dar à luz até 40. Mas o que é realmente surpreendente sobre os tubarões-martelo é que eles não precisam de machos para se reproduzir. Isso mesmo, quando os machos estão em falta, os tubarões-martelo são capazes de nascimento virgem, durante o processo conhecido como partenogênese automática. Um ovo não fertilizado dentro da mãe é ativado para se comportar como um ovo fertilizado por uma pequena célula conhecida como corpo polar irmã. A partir desse ponto, ele se desenvolve em um filhote de tubarão. Como nenhum novo material genético do pai tubarão é adicionado à mistura, o bebê nasce em considerável desvantagem devido à falta de diversidade genética. Basicamente, é provável que seja um peixe ligeiramente idiota. Mas calma aí, eu não estou sugerindo que isso acontece em todo nascimento virgem. Planárias. Se nascimentos bizarros e alucinantes são sua praia, deixe-me apresentar a você a planária, da família Turbellaria. Este pequeno rastejante tem a capacidade impressionante de se reproduzir sexuadamente e assexuadamente. Quando as planárias querem reproduzir, elas se unem, e como são hermafroditas, fertilizam os ovos uns dos outros. Mas a reprodução assexuada é onde fica estranho. As planárias usam um método denominado fissão transversal. É aqui que o verme fixa a cauda de seu corpo em uma superfície, e então puxa para frente até se partir em dois. Parece perigoso, mas olha só, cada metade se regenera completamente para formar dois novos vermes. Isso mesmo, ele pode se reproduzir literalmente se dilacerando. A porção da cauda pode regenerar uma cabeça nova em pouco menos de 7 dias. Incrível, não é? E eu que demoro quase todo esse tempo para passar uma camisa. Os cientistas estão fascinados por esses vermes há décadas, e acredita-se que esse processo de reprodução possa ser a chave para a medicina sobre-humana. Ou isso, ou ter gêmeos no futuro vai ficar muito estranho. Baleia jubarte. Esta é a majestosa baleia jubarte, e esta é uma das primeiras imagens já capturadas de uma baleia jubarte dando à luz. Este mamífero marinho do tamanho de um ônibus está passando por algo conhecido como nascimento de sorte, em que o filhote nasce com cauda. Normalmente, um filhote de baleia jubarte vai gestar por quase 12 meses, e ao nascer pode pesar até 1.500 kg e medir até 4,5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. As jubartes são conhecidas por realizar algumas das viagens de imigração mais longas do planeta, com migrações anuais típicas de até 25.750 km em média. Não há como parar apenas porque um bebê nasce. Uma vez que o filhote é entregue às águas equatoriais mais quentes, ele já faz parte do negócio. A longa migração de volta para casa, seja para o sul ou para o norte, dependendo da preferência da mãe, começa imediatamente. O bebê nasce nadando, mas às vezes monta nas costas e na cabeça da mãe para respirar. Isso sim que é uma criação incrível. Preguiças. Você já se perguntou, caramba, o parto parece fácil, mas tem uma maneira de torná-lo mais difícil? Não? Bom, parece que as preguiças assumem essa postura, porque geralmente dão à luz no topo das árvores. As preguiças são notórias no reino animal por sua velocidade lenta e meticulosa e locomoção mínima. Para ilustrar o ponto, eles tendem a deixar a segurança de suas casas nas árvores, cerca de uma vez por semana para defecar. Mesmo a necessidade de dar à luz não vai forçar esses mamíferos bizarros a descer dos galhos. Então, depois de 6 a 12 meses de gestação, elas são forçadas a dar à luz na copa das árvores. Isso significa que o bebê nem sempre faz uma entrada elegante. Normalmente, eles usam seus membros anteriores para agarrar o pelo da barriga da mãe e se puxar para fora. Em outros casos, no entanto, a força do cordão umbilical é o que impede o bebê de se tornar uma panqueca. Porém, eventualmente, as garras e instintos pré-equipados do pequeno preguiça permitem que ele se agarre à mãe pelos próximos 6 meses. Com um nascimento de dublê como esse, eu diria que as preguiças são muito mais hardcore do que a maioria das pessoas pensam. Sapos do Suriname.
Para quem não tem medo de buracos pequenos e irregulares, sapos ou gravidez, seja bem-vindo ao inferno. O que você está vendo é o nascimento do sapo do Suriname, estrelando um dos vídeos mais arrepiantes da internet. Quando esses anfíbios encontrados no Brasil, Suriname, Bolívia e Peru se acasalam, a fêmea libera de 60 a 100 ovos, e o macho fertiliza em cima dela e os empurra para as costas. Após 2 meses e meio, os ovos eclodem enquanto são embutidos na pele da fêmea. Lentamente, mas com segurança, cada sapo recém-formado salta das costas da fêmea. A fêmea então muda de pele e está pronta para começar o ciclo de novo. Este método de gestação de revirar o estômago é uma tática revolucionária inteligente que evita que grupos de ovos não supervisionados sejam comidos por predadores. Então, se você alguma vez pensou que seus pais eram superprotetores, lembre-se, poderia ter sido muito pior. Cavalo marinho. Às vezes, um homem precisa fazer o que um homem precisa fazer, incluindo o parto. Os cavalos marinhos são famosos pelo fato de serem uma das poucas espécies na Terra em que o macho gesta a gravidez. Durante o acasalamento, a fêmea vai transferir seus ovos para a bolsa de criação do macho. Uma vez fechada, a bolsa se torna um ambiente fertilizante para o esperma do homem, que gesta de 10 a 25 dias. Os ovos eclodem dentro da bolsa e as contrações do macho começam, o que é um sinal de que é hora de ele se firmar. Por meio de uma série de espasmos que podem durar até 12 horas, ele pode expulsar até 2.500 filhotes, dependendo da espécie. Parece um número enorme, mas a taxa desses jovens chegando à idade adulta é inferior a 0,5%, pois são imediatamente abandonados. O parto de tantos garante que pelo menos alguns deles vão chegar à idade adulta. O que é ainda mais surpreendente é que imediatamente após o parto, o pai está pronto para carregar outro lote de óvulos. Ele pode não ficar por muito tempo depois que eles estiverem fora de casa, mas eu diria que o cavalo marinho ainda ganha o prêmio de pai do ano. Jawfish. Ter algo preso nos dentes é ruim, especialmente quando é seu próprio filho. Peraí, o quê? Como o sapo do Suriname, o Caribbean Banded Jawfish também mantém seus filhotes superficialmente em seu corpo durante a gestação, armazenando eles em sua boca. E da mesma forma que o cavalo marinho, são os machos que têm esse dever parental bizarro. A fêmea libera seus óvulos, e uma vez fertilizados, o macho os mantém em suas mandíbulas para evitar que os predadores ataquem os filhotes vulneráveis e não eclodidos. Durante esse período de criação de 7 a 9 dias, o macho não pode comer nada. Então, quando todas as suas contrações terminam, os futuros pais costumam estar criticamente abaixo do peso. É muito impressionante que, mesmo em face da fome, eles possam resistir ao impulso de comer os ovos. Mas tudo vale a pena, porque em uma sessão de parto, o macho pode liberar até 500 ovos nas águas do oceano. Se você acha que aturar crianças é difícil, esse peixe não reclama literalmente de boca cheia. Centopeia. O nascimento é uma parte natural e bela da vida, a menos que você esteja vendo uma centopeia dar à luz e cuidar de seus recém-nascidos, caso em que você vai precisar lutar contra o desejo de matá-la com fogo. A maioria das centopeias põe seus ovos em rachaduras em troncos apodrecidos ou no solo. Dependendo da espécie, eles podem colocar de 15 a 60 ovos dessa maneira, que levam cerca de 30 dias para eclodir. Mas em uma virada inesperada do comportamento maternal, a maioria das fêmeas vai cuidar dos seus ovos de perto, enrolando seus corpos ao redor da ninhada para protegê-los. Essa prática continua após a eclosão, o que é sem dúvida muito pior de se olhar. As centopeias jovens são propensas a serem infectadas por fungos, então a mãe gira constantemente ao redor delas, escovando elas para garantir que atinjam a idade adulta. Mas nem tudo é amor e abraços. Se a fêmea está perturbada ou sente um sério perigo, ela pode abandonar a ninhada. Ou pior, vai incorporar Hannibal Lecter e comer os filhotes, como se isso não fosse assustador o suficiente. Pangolins. Apesar de parecerem fofos, essas criaturas encontradas na Ásia e na África, e formalmente conhecidas como pangolins, possuem um mecanismo de defesa que as torna um oponente formidável. Como incontáveis personagens de videogame, sua habilidade especial é se transformar em uma bola blindada. As escamas do pangolim são feitas de queratina, como unhas humanas grandes, afiadas e altamente aprimoradas, e pegar esse pequeno mamífero no ângulo errado é extremamente doloroso. Mesmo os predadores do ápice da natureza têm dificuldade em abri-los, mas com escamas tão resistentes, como eles dão à luz sem se dilacerarem? Bem, para começar, com um período de gestação de cerca de 5 meses, eles normalmente só dão à luz a um filhote de pango por vez. Quando o filhote de 15 centímetros nasce, ele vem pronto com um conjunto completo de escamas. Porém, elas são um pouco moles ao nascer para facilitar para a mãe. Depois de um dia no mundo, porém, as escamas endurecem milagrosamente quase com a mesma força de um pangolim adulto. Eles crescem tão rápido.
Cobras. Sou só eu ou a escola nos ensinou que répteis botam ovos? Se for assim, como isso é possível? No momento, você está vendo uma cobra jiboia dando à luz a um ninho inteiro de cobras bebês. É alucinante de assistir. E ainda mais sabendo que as cobras podem dar à luz de 3 maneiras diferentes, dependendo da espécie. Espécies ovíparas. Põem os ovos com pouco ou nenhum desenvolvimento embrionário dentro da mãe. As espécies vivíparas dão à luz onde o embrião está totalmente desenvolvido. As espécies ovovivíparas, por sua vez, são híbridas. Os ovos ovovíparos são incubados dentro da mãe, até que os bebês eclodam e deslizem para fora, deixando os ovos dentro da mãe. As cobras que normalmente nascem vivas incluem jiboias, como pitons e anacondas, víboras como cascavéis e cobras do mar, como víbora chifruda e cobra do mar verde-oliva. Os períodos de gestação para essas espécies variam de 5 a 8 meses, com ninhadas de mais de 14 por vez. Isso mesmo. Uma boa parte das cobras que você pode encontrar podem estar se contorcendo com uma dúzia de versões menores prontas para explodir a qualquer momento. De nada. Água-viva. Como as águas-vivas nascem? Não é uma pergunta que muitas pessoas fazem, ou sabem a resposta, mas o processo é tão impressionante que parece ser algo alienígena em comparação com o nosso. Embora muitas espécies de águas-vivas possam se reproduzir assexuadamente, a reprodução sexuada ainda é uma opção para as geleias que se sentem preparadas e enfeitadas com as ferramentas necessárias. Normalmente, isso começa com o macho liberando seus espermatozoides na água, que então nadam em direção a uma fêmea e fertilizam seus óvulos. Normalmente, os ovos fertilizados vão se desenvolver nos tentáculos da água-viva fêmea por um curto período, antes de se transformarem em larvas de planula. Muitas vezes são menores do que um grão de arroz, mas conseguem navegar até o fundo do oceano e se estabelecer lá. Depois de se prender em uma superfície segura, eles começam a se desenvolver em estruturas cilíndricas, semelhantes a talos, chamadas pólipos. Após um período que pode durar de várias semanas a vários anos, o pólipo brota, como uma espécie de flor alienígena, e libera o que parece uma água-viva em miniatura. Estas são conhecidas como larvas de éfira, e são basicamente as versões bebês da água-viva que conhecemos. E amor? Ódio? Medo? De qualquer forma, eventualmente eles vão crescer e se tornar adultos, no que é conhecido como o estágio da medusa, e o ciclo começa tudo de novo. É meio reconfortante, não é? Se algo tão estúpido e estranho como uma água-viva pode se reproduzir, ainda há esperança para você. E aí, você ficou impressionado com alguns desses nascimentos de levantar as sobrancelhas? Qual deles te deixou mais incomodado? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!